É isso aí, galera. Boa tarde. Eu vim aqui só para falar com vocês, tratar com vocês a respeito de intervalos. Os intervalos musicais, indo direto ao ponto, nada mais é do que a distância que as notas de uma progressão, de um acorde progressivo, né? As notas de uma progressão, a distância que elas tomam, né? Da tônica. Ou seja, nada mais é do que a distância que os outros acordes acabam tomando da tônica. Eu tenho uma tônica, tenho os acordes que formam aquele campo harmônico a partir daquela tônica, que é a nota chefe ali do pedaço. E as outras notas que se afastam dela, se afastam gerando uma distância. Essa distância é chamada de intervalos musicais. Então eu vou utilizar aqui para dar um entendimento prático, fica melhor, né? A teoria, mas a prática ajuda muito, juntas, né? Andam juntas, né? Então eu vou utilizar a nota Sol. A nota Sol aqui vai ser a minha nota de partida, a minha nota, o meu centro tonal, né? E essa digitação, que é muito conhecida como digitação de meio tom, ela recebe o nome de segunda menor. Digitação de meio tom ou segunda menor. Essa digitação de um tom, que ela tem a distância de um tom da tônica, ela recebe o nome de segunda maior. A digitação de um tom e meio da tônica, de distância da tônica, recebe o nome de terça menor. E é quem diz que o acorde é menor, maior ou menor, né? A terça. Se a terça for maior, o acorde é maior. Se a terça for menor, o acorde é menor. Então, a distância de um tom e meio, eu tenho uma terça menor. Certo? Essa mesma terça menor, eu posso encontrar ela nessa digitação aqui. Eu tanto posso encontrar ela na mesma corda aqui, como na corda seguinte, nessa digitação aqui, uma terça menor. Voltando, partindo da tônica, eu estou a um tom e meio, caracterizando uma terça menor. Se eu subir mais meio tom, eu vou ter 2 tons de distância da tônica, caracterizando uma terça maior, que eu posso encontrar na corda seguinte também, nessa digitação aqui. Então, essa digitação aqui, esse pequeno acorde aqui, como vocês podem ver, ele me caracteriza a distância, o intervalo de terça maior, que é a distância de 2 tons da tônica, certo? Então o que acontece? Se eu tiver a distância de 2 tons e meio, andando mais agora, dando prosseguimento, né? 2 tons e meio da tônica, de distância da tônica, eu tenho a minha conhecida quarta justa, que seria essas duas notas aqui, ó. Tônica e quarta justa. Tônica e quarta justa, então, que é essa digitação aqui, ó. Tônica e quarta justa. Então, terça menor, terça maior, quarta justa, certo? Isso a distância de 2 tons e meio da tônica, entendeu? Subindo mais meio tom, eu vou ter a distância de 3 tons, e a distância de 3 tons da tônica me caracteriza um intervalo de quarta aumentada, que seria essa digitação, pegando a corda seguinte. Então toda vez que eu coloco essa digitação, eu tenho uma quarta aumentada. Enarmonicamente falando, eu tenho também uma quinta diminuta, uma digitação de quinta diminuta. Porque enarmonia, na realidade, é aquelas notas que possuem o mesmo valor sonoro, mas possuem nomes diferentes. Isso se dá na música como enarmonia, enarmônico. Quando você vê um acorde, é um acorde enarmônico, você sabe que aquele acorde tem um nome diferente, dependendo da colocação, né? Então, a mesma quarta aumentada, ela pode ser também a quinta diminuta, certo? E você pode ver aqui, ó, fica a distância de 3 tons da tônica. Se eu fizer a distância de 3 tons e meio da tônica, eu vou ter uma quinta justa, que é uma digitação muito conhecida nossa também. Quinta justa, essa digitação aqui, ela me dá o intervalo de quinta justa, certo?
e fica a distância de 3 tons e meio da minha tônica. Se eu tiver a distância de 4 tons da minha tônica, a distância de 4 tons da tônica, eu tenho essa digitação aqui, ó, que é a digitação de sexta menor. Essa mesma nota eu posso repetir ela na corda seguinte, ou seja, da sexta corda até a quarta, até a duas cordas depois, né? Eu tenho uma sexta menor que me dá essa digitação aqui, ó. Certo? Então eu fico mais ou menos com essa digitação aqui. É uma sexta menor, ou seja, meio tom da quinta, né? Acima da quinta eu tenho a sexta menor, que se repete nessa digitação. Mas da tônica, que é o nosso ponto de partida chave, é a nossa tônica, eu tenho uma distância na realidade de 4 tons. 4 tons eu tenho a distância de eu tenho um intervalo de sexta menor. Subindo mais meio tom, ou seja, eu vou ter o que? A distância de 1 tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons. 4 tons e meio eu tenho a distância de uma sexta maior, que me dá essa digitação aqui, ó. Essa digitação, onde eu coloquei essa digitação, eu tenho uma sexta maior. Que geralmente a gente, quando monta um acorde menor com sexta maior, a gente monta dessa forma. Eu já postei uma música aí no grupo, que é aquela música de Péricles, né? Usa esse tipo de acorde. Só que é na nota lá, é na casa de lá, lá menor, né? Não fica aqui. E talvez a gente se perda, né? Agora a gente não consegue dizer nada. Menor com sexta menor e nona, mas a digitação de sexta menor tá aqui, ó. Aliás, de sexta maior, me equivoquei, desculpa. Sexta maior tá aqui. Então, voltando, né? Eu tenho tônica, aqui eu tenho a digitação de sexta menor e aqui de sexta maior. A de sexta menor eu tenho uma distância de 4 tons da tônica, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a 4 tons de distância da tônica eu tenho a sexta menor. A 4 tons e meio de distância da tônica eu tenho a sexta maior, que é a do acorde que eu acabei de mostrar, a 4 tons e meio. E a 5 tons de distância eu tenho essa digitação aqui, ó. Certo? E fica até muito lógico, veja, eu tenho a digitação que sexta maior, sétima menor, que é o nosso acorde dominante, né? Ou seja, veja a lógica. A 5 tons de distância da tônica eu tenho uma sétima maior, que é o quinto grau, né? Ó, 5 tons de distância, quinto grau, sétima menor. Entendeu? Eu tenho uma sétima menor, sexta maior, sétima menor, que é o nosso acorde dominante. Então, eu tenho tônica, 1 tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons e meio, 5 tons. A 5 tons de distância eu tenho minha sétima menor e a 5 tons e meio eu tenho uma sétima maior. Se eu subir, que me dá essa digitação aqui, gente. Sétima maior, certo? A 5 tons e meio. E completando mais meio tom, que daria mais 6 tons, eu teria a minha oitava justa. Ou seja, a 6 tons de distância da minha tônica eu tenho uma oitava justa. E a 5 tons e meio eu tenho minha sétima maior. A 5 tons eu tenho minha sétima menor. Não é isso? A 4 tons e meio eu tenho minha sexta maior. A 4 tons eu tenho minha sexta menor. É isso? A 4 tons eu tenho minha sexta menor. A 3 tons e meio eu tenho minha quinta justa. 1, 2, 3,
3 tons e meio eu tenho minha quinta justa, não é isso? A 3 tons eu tenho minha quarta justa. A 2 tons e meio eu tenho minha, aliás, é isso mesmo. A 3 tons, 1, 2, 3. A 3 tons de distância, 1, 2, 3. A 3 tons de distância eu tenho minha quarta aumentada ou quinta diminuta, perdão. E a 2 tons e meio eu tenho a minha quarta justa, a 2 tons e meio de distância da minha tônica. A 2 tons de distância eu tenho a minha digitação de terça maior. A 2 tons de distância eu tenho minha digitação de terça maior. A 1 tom e meio de distância da minha tônica eu tenho minha digitação de terça menor. A 1 tom de distância da minha tônica eu tenho minha digitação de segunda maior. E a meio tom de distância da minha tônica eu tenho a digitação de segunda menor. E assim está formado, está descrito aqui todos os intervalos musicais. O que é que acontece? Vamos ressaltar, para completar o vídeo, vamos ressaltar só um pequeno detalhe. Gente, esse detalhe eu vou mostrar na prática, mas eu vou falar aqui vou mostrar, vou fazer uma analogia diferente, né? O que é que acontece? Geralmente a gente diz que a segunda, quando a gente parte da tônica, o segundo grau do nosso campo harmônico ali, ele também é igual à nossa nona. Geralmente a gente tem acordes com nona menor e nona maior. Por quê? Porque é visto dessa forma. Porque o mesmo acorde que caracteriza a segunda menor ou a segunda maior, ele também se repete 9 tons depois. Se eu vou contar, eu tenho Sol. A minha segunda de Sol vai ser quem? Vai ser a nota Lá. Então eu vou contar o que? Eu vou contar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu estou a quantas notas de distância da minha tônica? 9. Tá entendendo? Eu tenho Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se eu contar, eu tenho essa mesma segunda, ela vai se repetir na casa de número 9. A gente pode até provar isso aqui no instrumento. Eu tenho a tônica. Se eu tenho, pela lógica mais simples, se eu tenho segunda menor, a digitação de segunda menor, essa mesma nota eu posso pegar, jogar uma oitava acima e eu vou ter um acorde de Sol com nona menor. Entendeu? Eu posso formar um acorde de Sol com nona menor, não importa se é um acorde menor, se é um acorde maior. E geralmente você vê muito acorde formado com nona maior, que seria digitação nona menor, nona maior. Vai se repetir a nota Lá também na nona, 9 notas depois. Certo? Se eu contar aqui, ó, Sol, aí eu tenho Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vamos ver a que distância a nota Lá está da nota Sol. Grava aí a posição dela. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a nota Lá, ela se encontra na casa número 9 também. A mesma segunda maior. Essa mesma lógica, gente, vai acontecer para a quarta. A quarta, quando ela se repete uma oitava depois, ela se caracteriza a nossa 11ª. A quarta. Quando a gente tem um acorde com 11ª, é porque a quarta justa daquele acorde, ela foi lançada uma oitava acima. Tá entendendo? Do acorde. Então, se você contar, vamos ver, eu tenho
pensando em sol ainda, né? Pensando em sol, a quarta de sol vai ser a nota dó. Então eu vou ter sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Bem, gente, voltando. Bem, gente, é o seguinte. Isso vai acontecer com a nossa quarta e o nosso quarto grau e o nosso sexto grau também. Porque o nosso quarto grau é a nossa 11ª. Quando a quarta é colocada uma oitava acima, ela é a nossa 11ª. Ela acaba tendo a sonoridade de um acorde muito conhecido como 11ª. E quando a nossa sexta ela é colocada uma oitava acima também, no mesmo acorde, ela acaba tendo o valor de uma 13ª. Existem acordes com 11ª, 13ª, certo? Mas nada mais é do que a sexta e a quarta uma oitava acima, assim como aconteceu com a segunda, como eu mostrei. Se a gente for fazer as contagens do nosso acorde de sol maior, a nossa quarta justa é simplesmente o dó maior, né? O dó, a nota dó. Então se a gente contar o sol, lá, si, dó, no quarto grau, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou seja, caiu no número 11. Ou seja, a minha quarta é a mesma 11ª. Se eu pensar no sexto grau do meu acorde de sol, não é isso? No meu acorde de sol, o sexto grau vai ser a nota mi. Então eu vou contar sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Já tenho 10. Si, dó, ré, mi de novo. Ou seja, a minha sexta de sol se repetir uma oitava acima, de novo, mas essa uma oitava acima caiu no número 13. Ou seja, 13 notas de distanciamento da tônica. Ou seja, essa minha nota mi, que é o sexto grau, o meu sexto grau de cada acorde, ele também é a minha 13ª. Quando eu agrego naquele acorde a sexta uma oitava acima. Então, isso aí é bom a gente guardar, né? A ideia e estudar no seu instrumento. Cada um tem um instrumento diferente e a gente vai tentar descobrir esses intervalos no nosso instrumento. Do mesmo jeito que foi na minha guitarra aqui, vai ser no instrumento de vocês, levando em conta um detalhe, viu, gente? Levando em conta um detalhe que eu quero ressaltar. O vídeo já está bem longo, eu não tenho um programa de edição aqui. Não sei como vou fazer para mandar para vocês, mas eu vou tentar mandar. O que é que acontece? Levando em conta que no cavaquinho, estou pensando no cavaquinho. No cavaquinho, eu vou ter as cordas Ré, que seria a quarta corda da minha guitarra, Ré, Sol, é isso? Que seria a terceira corda da minha guitarra, mas seria a terceira corda do cavaquinho, não é isso? Sol, corda Si, que seria a segunda corda do cavaquinho, só que na minha guitarra a primeira corda é Mi também, só que no cavaquinho é Ré de novo, não é isso? Então vocês têm que fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, numa corda só, os intervalos, que distância é, seguindo o vídeo que eu mandei e replicando na nota seguinte, mas se lembrando que a digitação que eu tenho aqui no meu instrumento às vezes não vai coincidir no instrumento de vocês, mas só pelo motivo de você fazer numa corda só aqui, você vai gravar a sonoridade e jogar na corda seguinte. Então você vai saber distinguir qual é a digitação de sexta, de sétima menor no seu instrumento. Então façam isso aí. Vamos para frente e a gente vai evoluir, pô. Vai chegar lá.